Beleza, professor. Então, esse aqui é o meu trabalho, último trabalho de microprocessados, o projeto do tocador de música, aí utilizando o Atmega 328P, já do Arduino Uno, como nos outros projetos. Então, aqui a gente pode ver cinco elementos na protoboard. Aqui um botão simples, o LN 2003, acionado pelas portas digital 6, 9 e 11, que por sua vez está acionando três buzzers aqui, com todos eles com resistores de 10K. Então, eu vou mostrar rapidamente o funcionamento dele aqui. Então, eu programei aqui para ele tocar o prelúdio em Dó maior, de Johann Sebastian Bach. Então, só as primeiras três compassos. Então, você pode ver que no final ele começa a dar uma atrasada nas notas, mas uma coisinha rápida ali não dá problema. Então, eu vou mostrar agora o código, como que ficou a lógica de estudo aí para conseguir tocar uma música. Beleza, então, professor. É, Aqui, então, o ambiente de programação do C para VR. Mostrar rapidamente aqui primeiro o arquivo de cabeçalho que está sendo usado, né, nesse programa. Então, aqui uma definição rápida do FCPU, é a frequência do clock do Atmega, que eu vou usar em algumas operações. Essas duas funções aqui eu estou usando para calcular o valor do ACR para frequência. Então aqui tem uma diferença, o de 16 bits eu estou usando sem prescaler, porque como ele tem um valor muito maior, eu não preciso diminuir a frequência com que ele tá oscilando. Aí de 8 bits eu uso aqui um de 256, que daí acaba meio que igualando o range que os dois vão ter. Claro que o de 16 bits vai ter uma resolução muito melhor, mas fica semelhante ali o range que os dois vão ter de notas. Essa função aqui eu transformo a duração, eu uso o valor, como você viu no meu trabalho escrito, eu uso o valor de partitura mesmo. Então, C mínima, mínima, semínima, semibreve. Então, aqui o 256 equivale a uma semibreve de 4 tempos. Então, aqui no meu denominador eu estou usando 32, que é o equivalente a um tempo, a uma batida. Eu multiplico isso pelo BPM da música, que vai ser definido lá embaixo. Então aqui 60 para transformar BPM em Hertz, a frequência com que está vibrando, que daí aqui eu vou ter o tempo em segundos, eu multiplico daí pela frequência que eu vou precisar e vou conseguir o tanto de oscilações que eu vou precisar do PWM para dar o tempo de cada nota. Então aqui eu faço também uma definição rápida dos tempos das notas. Então, semibreve valendo 128, mínima valendo 64, equivalente a 2 tempos, C mínima equivalente a um tempo valendo 32, e daí as subdivisões, aqui as outras subdivisões. Aqui é uma função para usar uma nota pontuada, né, que é o equivalente a um tempo e meio da nota que está sendo pontuada. E aqui é uma outra definição para eu fazer tercinas, que no caso seria uma divisão por 3 do tempo. Só para facilitar a transcrição de partitura para enfim, código. Aqui eu estou fazendo aqui uma convenção de que a frequência igual a zero é igual a uma pausa, né? Nada sendo tocado.
E daí que eu tenho todas as notas, desde 31 Hz até 5.588. Então é um range bem grande de notas. Só que eu só consigo tocar os timers de 8 bits, eu só consigo tocar a partir da B3 aqui, Si na terceira oitava. Porque a partir daqui já passa de... O meu valor de ACR passaria de 255 e... Enfim, o meu de 8 bits não tem valor suficiente para eu conseguir tocar essas notas. Aí continuando, eu usei essas duas structs aqui para estruturar o funcionamento. Então, aqui a struct da música, ela guarda o tempo em BPMs, guarda a primeira nota aguda, a primeira nota, quer dizer, o ponteiro para a primeira nota aguda, o ponteiro para a primeira nota média e o ponteiro para a primeira nota grave, né, o baixo. E daí esse ponteiro vai apontar para uma estrutura, uma struct do tipo nota, que vai armazenar a frequência, o valor de ACR, que vai ser calculado baseado na frequência, a duração, né, baseado no valor do tempo da nota, e a duração em impulsos, que já mostrei o cálculo lá, e um ponteiro para a próxima. Então, aí na main você vai ver que conforme a música vai rodando, eu vou vendo a próxima nota, conforme acaba a duração de cada nota, e assim a música vai rodando. Aqui é uma função que eu faço essas conversões aí de valor de frequência para valor de ACR e a duração em pulsos. Aqui eu verifico se a frequência é zero, que daí eu faço uma convenção que eu uso o valor de ACR de 440, só que eu desligo a saída, eu inverto a direção do registrador da porta. Depois vou mostrar isso na main. As três partes são iguais, só que eu faço primeiro para agudo, média e grave. E aqui, aqui eu fiz 3. Tá, esse aqui foi um teste que eu fiz, só que tocava algumas frequências simultâneas, que uma tentativa que não deu certo. Aqui eu inicializei for release, né? Mi bemol, Mi bemol, enfim. E aqui a música que eu mostrei ali no começo do vídeo, que é o prelúdio em Dó maior. Então aqui a inicialização. Enfim, no trabalho escrito eu mostro certinho a partitura das três primeiros compassos e a comparação. Então, todas as notas aqui são fusas, né? Elas valem 1/4 do tempo, de um tempo, né? De um BPM, de uma batida. E aqui eu fiz essa mudança aqui um pouco. Seriam, no caso, todas essas notas aqui, esses Dó, 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 eles valeriam por dois tempos, só que eu fiz essa pequena alteração aqui de colocar 1/4 de tempo pontuado e mais meio tempo pontuado e mais 1/4 de tempo em pausa para ter essa diferenciação entre uma nota e outra. Porque se eu não fizesse essa pausa no meio das notas, iria tocar contínuo e aí não ia aparecer a música original. Aí aqui eu faço eu jogo esses valores aqui dentro das structs e inicializo como lá em cima. Aí por fim inicializo a música, eu coloco o tempo em 80 BPMs. E é isso, deu retorno. Aí lá na nossa main, vamos ver então. Aqui a main. Aqui a main. Então eu inicializo aqui esses 3 pinos aqui como saída, né? Porte B1, porte B3 e porte B6. Que aí no caso
eles equivalem ao com A do timer 0, o com A do timer 1 e o com A do timer 2. Então eu inicializo eles como saída para fazer a oscilação, a variação depois, né? Ligado e desligado. E aqui esse pino de saída 2, aqui, esse porte D2, eu estou usando ele como uma entrada, que aqui coloquei um pull-up na entrada para eu detectar quando o botão é pressionado, né? Que ele tá ligado, o botão está ligado ao GND. Então aí enfim, depois a gente vai ver isso. Então aqui eu inicializo, chamo aquela função que está no cabeçalho. E daí tem esses ponteiros aqui eu coloquei como volátil, porque eu vou ter que chamar eles dentro de um interrupt depois. E então eu estou setando eles aqui como o que está armazenado dentro da struct da música. E aí eu inicio, aqui eu desativo meus timers, eu desativo meus interrupts, e aí quando eu pressiono o botão, eu espero o botão ser pressionado, e aí eu habilito os 3 timers. Então aqui eu vou explicar rapidamente só o do timer 0, porque os três são iguais. Eu zero todos os registradores. Caso exista alguma nota ali, caso não seja 0, porque, por exemplo, nessa música aqui eu coloquei o mid, eu coloquei o baixo com uma nota média e deixei o que seria o baixo de verdade como 0. Então ele não está sendo inicializado nesse caso. Mas no caso quando não é 0, ele vai inicializar aqui os ponteiros o com A para fazer a variação. Sempre que o interrupt for chamado, ele vai caso esteja negativo, ele vai mudar para positivo e vice-versa. Esse WGM21, no caso é para acionar o modo CTC, que daí eu posso colocar algum código dentro do interrupt. E os prescalers. Aqui o timer 2 e timer 0, que são de 8 bits, eu estou colocando o prescaler de 256, e o timer 1, que é 16 bits, eu deixo sem prescaler. Aí, caso a primeira nota seja uma pausa, né, igual acontece aqui nessa música, a primeira nota do agudo é uma pausa, ele vai mudar aqui o direcionamento de saída. Então ele vai mudar para entrada e aí não vai ser tocado nada no buzzer. E aqui ele ativa esse OCIE2A do timer mask e começa a contar o tempo, né? E aí dentro do interrupt, aqui também vou explicar só um porque os 3 são iguais. Eu tenho essa flag buzzer aqui, que é um número inteiro volátil, né, para não ter problemas. O volátil desliga a otimização quando o código é compilado. Então, se for menor que a duração impulsos, ele vai somar. E vai fazendo isso até chegar nesse valor. Quando chegar nesse valor, vai zerar a flag, vai colocar a nota como próxima, né? Porque acabou a duração, agora a gente vai tocar a próxima nota. Caso seja 0, vai desligar, vai fazer a mesma coisa, desligar Ah não, desculpe, caso seja diferente de 0, né? Vai forçar aqui uma ligação do pino de saída, porque você já vai ver que caso seja uma pausa, ali ele eu vou desligar esse pino, vou desligar esse pino de saída. E o valor de ACR, vamos colocar da nova nota. Caso a nota seja 0, vamos desligar o timer mask e aí para a execução. Aí depois disso, caso
a nota atual, a frequência seja zero, né? Como a gente tinha convencionado no começo do código, que é uma a frequência como zero é uma pausa. A gente vai também ligar o pino como uma entrada, ou seja, não vai ser feita nenhuma, não vai ter nenhum PWM na saída, né? Não vai ser o buzzer não vai tocar e o valor de ACR vai ser colocado como o que está na struct, que no caso também foi convencionado para acho que 440 e o tempo, a duração também foi calculada nessa convenção. Então é isso o código. Espero que esteja tudo de acordo. Como você pode ver, ele funcionou bem. E obrigado pela atenção.